Nós iniciamos aqui a nossa terceira hora do Jornal da Manhã, nesta sexta-feira, com informações ao vivo da capital federal. Isso porque o Igor Damasceno participa mais uma vez aqui com a gente e ele tem apuração sobre as eleições do ano que vem. O que você destaca para a gente em relação a esse tema, Igor? Nonato, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível por abuso de poder político e econômico, inelegibilidade imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral e, além disso, condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, já escolheu quem será o seu apadrinhado político, ou seja, já escolheu qual será a opção dele para as eleições de 2026. Vou explicar melhor essa história para vocês. Olha, na semana passada, Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, em caráter urgentíssimo, o mais breve possível, uma visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Essa autorização foi concedida por Moraes ontem. Tarcísio de Freitas poderá visitar o ex-presidente na casa dele, onde cumpre prisão, no dia 10 de dezembro, e ele terá das 9 da manhã às 6 da tarde para fazer essa visita. Sempre que Tarcísio de Freitas vai até a casa de Bolsonaro, onde ele cumpre prisão domiciliar, ele diz que é uma visita de amigo, que eles não conversam sobre política brasileira, conversam apenas ali jogando conversa fora, como amigos mesmo. No entanto, uma fonte no Partido Liberal me disse o seguinte: Jair Bolsonaro está convencido de que ele não vai se candidatar nas eleições do ano que vem. Ele está inelegível pelo TSE e condenado pelo STF, então reverter essa situação é muito complicado, é muito difícil. Então Bolsonaro, ele tem a missão de escolher quem será aquele que ele considera o mais forte possível para derrubar Lula nas eleições do ano que vem. E ele está convencido de que o nome da direita mais forte atualmente, nome elegível, é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, quando Bolsonaro pediu a Moraes que Tarcísio de Freitas o visitasse o mais breve possível, é porque ele quer convencer Tarcísio a se candidatar como presidente, candidato à presidência da República no ano que vem. E por que esse convencimento? Porque Tarcísio de Freitas vem falando a público já há alguns meses que ele é pré-candidato à recondução ao governo de São Paulo, que não pretende se lançar como presidente no pleito eleitoral de 2026. Mas Bolsonaro disse o seguinte: Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, ela deve ser enviada para ser candidata ao Senado. As pesquisas de opinião pública daqui do Distrito Federal mostram que ela figura em primeiro lugar para uma cadeira no Senado pelo DF. E Tarcísio de Freitas, então, é considerado o único capaz de derrotar Lula. É o considerado o nome mais forte para derrotar o presidente Lula, que já é pré-candidato. Ele que já confirmou a pré-candidatura nas eleições do ano que vem. Então, Bolsonaro quer tratar de disputa política, eleições 2026 com Tarcísio de Freitas nessa visita do dia 10 de dezembro. Tudo está no campo dos bastidores, mas toda a direita está curiosa para saber quem Bolsonaro vai apoiar. E ele já escolheu, segundo essa fonte, é Tarcísio de Freitas, que por enquanto é pré-candidato ao governo de São Paulo para a recondução, mas que Bolsonaro vai tentar convencê-lo a disputar as eleições, porque segundo as pesquisas de opinião pública, ele é o nome mais forte para derrotar Lula num eventual segundo turno no pleito eleitoral do ano que vem. Então, Bolsonaro está decidido, segundo essa fonte, a apadrinhar Tarcísio de Freitas, e essa vai ser a conversa no dia 10 de dezembro, quando o governador de São Paulo for até a casa do ex-presidente, onde ele cumpre prisão domiciliar. Voltamos ao estúdio. É a apuração, portanto, do Igor Damasceno. Muito obrigado, Igor, por trazer essa informação aqui para a gente no Jornal da Manhã. Assunto importantíssimo que a gente traz os nossos comentaristas também. A Deise Ciocari e o Roberto Mota estão com a gente nesta sexta-feira. Vou começar contigo, Deise, à medida em que, a partir dessa apuração de bastidor do Igor Damasceno, o indicativo de que Bolsonaro vai apoiar o nome do Tarcísio de Freitas para a presidência da República. Tarcísio que tem dito que é candidato à reeleição no estado de São Paulo, mas em alguns momentos dá muitas declarações e demonstrativos de que também pode ser candidato à presidência da República. E me parece, ou pelo menos aquilo que boa parte das pessoas dizem, o nome mais óbvio, não, Deise?
Nonato, o Tarcísio ele tem umas idas e vindas, né, nesse processo eleitoral. Assim, teve um momento em que ele articulou mais à frente da direita, depois ele recuou, principalmente no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas fato foi que ele sempre deixou claro que ele só sairia candidato à presidência da República com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, que parece que agora realmente vai sair. Mas tem um ponto que eu considero muito importante, Nonato, não é só sair para disputar as eleições presidenciais, é sob que condições. E por que eu falo isso? Porque outro fato levantado pelo Tarcísio é que ele não sairia candidato se houvesse ruído interno no partido ou na própria coligação, né? A gente sabe que ele e o Eduardo Bolsonaro trocaram algumas ofensas públicas, isso acabou enfraquecendo internamente a direita, e o Tarcísio sempre deixou claro que só sairia candidato caso não houvesse esse tipo de ruído, né? No outro ponto, a gente tem que analisar também que existem algumas candidaturas alternativas que precisam conversar agora, né? O próprio Caiado já falou que sai candidato, independente de qualquer coisa. A gente viu o nome do Ratinho circulando também nesse bastidor. Então, num primeiro momento, é óbvio que o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro tem muito peso ainda, vale muito, então ele cacifa o nome do governador Tarcísio de Freitas, mas agora ele precisa realinhar a direita para que toda a direita trabalhe em cima desse nome, né? E tire esses ruídos internos, que foi o impeditivo que o Tarcísio sempre falou. Mota, aí na sua avaliação, esse apoio virá? Ontem, inclusive, vocês entrevistaram Eduardo Bolsonaro, né, que diz que a eleição no Senado vai ser até mais importante do que a presencial. Por que você acha que ele diz isso? Olha, por causa das coisas que estão ao alcance dos senadores. O Senado tem um poder muito grande na regulação da independência dos poderes. Quanto a essa história do Tarcísio, há muita especulação sobre esse assunto. Sempre surge alguma fonte, algum interlocutor dando declarações, e eu acho que não há absolutamente nenhuma surpresa. Tarcísio sempre pareceu, desde o início, ser a escolha de Bolsonaro, há muito tempo. Além do mais, nenhum outro nome reúne as qualificações que Tarcísio tem, principalmente a lealdade, porque o povo brasileiro cansou da política indecente. Os eleitores procuram homens públicos com um mínimo de seriedade, competência, prudência e lealdade. E em todos esses requisitos, Tarcísio tem muito mais do que o mínimo.